Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? É uma grande alegria para nós estarmos de volta em nossa casa depois de uns 10 dias de descanso. Deus abriu uma portinha aí, nós fomos para um lugar retiradinho, escondidinho, ficamos 10 dias amuadinho lá e recebendo muito de Deus. Deus nos abençoou muito, né, de todas as formas. Nós saímos de lá um pouquinho mais redondo, mas foi bênção, tempo precioso. É a trombeta tocando. Vai mais ou menos assim, vai devagarzinho, devagarzinho. Quando vê, Jesus veio. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Eu queria ler os 10 primeiros versículos. Nos diz assim, Provérbios 3, de 1 a 10. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora, querido, dá uma corrida lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículos 42 até o 47. Atos 2, dos versos 42 até o 47. E nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos rendemos diante do Senhor. Como é bom, Pai, nos reunirmos como irmãos, como é bom nos reunirmos como igreja, como é bom, Pai querido, podermos
parar por alguns instantes, ó Deus querido, para ouvir a Tua palavra, e por isso nós queremos consagrar as nossas vidas e pedir, Pai, que o Senhor venha com Teu Espírito sobre cada um de nós e nos capacite, Pai querido, a não somente falar, mas também a ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós sabemos que nós vivemos num tempo, Pai querido, onde as distrações são muito grandes, as coisas que atraem a nossa atenção são muito grandes. Então, Deus querido, toma-nos agora, ó Deus querido, e derrama do Teu Espírito, toca a nossa mente, toca o nosso coração, ó Deus querido, leva cativo, Pai, todo pensamento ao Senhor, ó Deus, e nos dê um espírito alerta, um espírito atento, ó Deus querido, para que o nosso coração possa se encher com a Tua palavra. Nós queremos, ó Deus querido, declarar, Pai querido, ó Deus, que nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai, como, ó Deus, cantamos aqui, Pai. Ainda que o caos esteja presente, ainda que a luta se manifeste, nós dependemos do Senhor, porque cremos que é no Senhor, ó Deus, que reside tudo que nós precisamos. Então, dá-me da Tua unção e dá da Tua unção para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar, querido, sobre projeto de vida. Projeto de vida. Eu creio que Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Não há nenhum outro desejo no coração de Deus que não seja o desejo de abençoar o seu povo. Não há nenhum outro propósito no coração de Deus que não seja o propósito de abençoar o seu povo. O texto que nós lemos lá em Provérbios faz uma declaração muito forte dessa verdade. Ele chama a nossa atenção, ele atrai a nossa atenção, ele nos chama para perto do Senhor, nos convida para nos rendermos, nos inclinarmos diante de tudo aquilo que o Senhor fala, e ele diz que aquilo que o Senhor propõe, quando nós inclinamos o nosso coração a Ele, produzirá bênçãos em todas as esferas. Se você prestou atenção na leitura de Provérbios, ele começa declarando que se nós inclinarmos o nosso coração, nós teremos os nossos dias abençoados. Ele diz, os mandamentos do Senhor acrescentarão, aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Isso é projeto de vida, não? Isso é dádiva de Deus para nós ou não? Ele diz, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A gente corre o tempo todo tentando conquistar algumas coisas e Ele mostra um caminho mais fácil. Quando nós nos rendemos diante dEle, nós encontramos aquilo que nós muitas vezes buscamos o tempo todo. Confia de todo o coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, diz o Senhor. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para a tua alma. Refrigério para os teus ossos. É tudo que nós precisamos nesse tempo. É tudo que nós necessitamos nesse tempo. Esse tempo que a gente vive adoece não só fisicamente, adoece no corpo, adoece na alma, adoece nos relacionamentos, adoece em várias dimensões, em várias áreas das nossas vidas. Mas nós temos um convite de Deus para voltar o nosso coração para Ele. É um forte apelo que Deus faz ao nosso coração e Ele mesmo está disposto a acrescentar nas nossas vidas e na vida de toda a sua igreja. Quando nós olhamos, querido, o Evangelho de João, eu estava refletindo, meditando, e a gente vai percebendo que Jesus vai conduzindo
A sua palavra vai conduzindo os seus propósitos de uma forma maravilhosa. João 1,11, ele diz assim que Jesus veio. Jesus tomou a iniciativa, Deus tomou a iniciativa, enviou o seu Filho, e o seu Filho veio para os seus. Mas os seus nem sempre o recebem, nem sempre o acolhem. Mas ele diz, mas a todos quantos o receberam, ele fez um milagre, deu o poder de serem transformados em filhos de Deus. No versículo 29, ele diz que Jesus tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que venceu o que nos vencia, tomou o nosso lugar para que nós fôssemos vitoriosos sobre aquilo que destruía a nossa vida. Porque o pecado destrói, o pecado, a palavra diz que o salário do pecado é morte. Mas Jesus tornou-se o Cordeiro, o sacrifício vivo, para que eu e você pudéssemos vencer aquilo que nos vencia, aquilo que nos destruía. João 1,33 diz que ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu penso, queridos, que quando João Batista faz esse anúncio, ele está dizendo, queridos, eu e você fomos chamados para viver de forma muito mais profunda do que nós vivemos. Vivemos de forma muito mais profunda o propósito de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. Ele diz, ele vem e ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. É projeto de vida. João 1,42 diz que, Jesus diz que a obra dele não se limita à nossa história, mas nos oferece a possibilidade de uma nova história. Ele está chamando Pedro para perto dele, que ainda não era Pedro. Ele diz assim, já não te chamarás mais Simão. Simão era o vacilão, era o caniço, era aquele que não tinha firmeza em nada. Ele diz assim, a partir de agora, você será chamado Pedro, rocha, alicerce, alguém que estará afirmado em Cristo. Capítulo 2, versículos de 1 a 9, nós temos aí a história da transformação da água em vinho. E eu penso, queridos, que Jesus está dizendo assim, que ele transforma em bênção, em gozo, aquilo que pode nos envergonhar. Tem um monte de coisa que envergonha a gente, é verdade ou não? Mas é interessante que nesse texto a palavra mostra para nós que Jesus tem o poder e a capacidade de transformar aquilo que poderia trazer vergonha numa situação de festa em alegria, em gozo. João 2,24, a palavra diz que Jesus conhece o coração de todos aqueles que se levantam como adversários. E ele sabe lidar, ele sabe tratar dessas situações. João 3, de 1 a 15, na conversa de Jesus com Nicodemos, e ele fala sobre a necessidade de nascer de novo, um milagre, algo que só o Senhor tem o poder de fazer. No versículo 16, ele diz que ele veio para salvar e não para condenar. João 4, versículo 1 em diante, tem a história da mulher samaritana. Jesus visita essa mulher, marca um encontro com essa mulher para salvar a vida dela e, através dela, a vida de todo um vilarejo. É projeto de vida. João 5, Jesus não se limita ao tempo do nosso sofrimento. Ele encontra um homem em sofrimento há 38 anos. E Jesus interfere na história e dá para aquele homem uma nova história a partir daquele momento. Quem fica preso nas histórias, queridos, somos nós. Mas o Senhor, quando nos encontramos com Ele, Ele elimina aquela história do passado e oferece uma nova história para que a gente possa caminhar. João 6, Jesus multiplica pães e peixes para suprir as necessidades dos seus. João 10,
Jesus se apresenta como o bom pastor que tem vida e vida abundante para cada um de nós. Jesus tem projeto de vida para a minha vida, Jesus tem projeto de vida para a minha família, Jesus tem projeto de vida para a sua família, Jesus tem projeto de vida para a sua igreja, Jesus tem projeto de vida para esta cidade. Agora pergunta, querido, eu quero estar nesse projeto de vida? Você quer estar nesse projeto de vida? Porque às vezes nós sabemos de muitas coisas do projeto de Deus, mas nós deixamos o nosso coração ser enganado por uma infinidade de coisas que nos afastam do coração de Deus. Nos afastam da presença e do poder do Senhor. E é nisso que eu queria pensar com você a partir de Atos 2. Há um projeto de vida para a minha vida, há um projeto de vida para você, há um projeto de vida para a sua igreja. Quando a gente olha, a igreja nasceu nessa fé, a igreja nasceu nessa convicção, a igreja se moveu nessa convicção, ela se estabeleceu nesses princípios, e por ter se estabelecido nesse princípio, ela tornou-se relevante no seu tempo. No capítulo Atos 2, versículos 42, 47, revelam para nós como a igreja daquele tempo enfrentavam as suas lutas e como elas desfrutavam das promessas de Deus para as suas próprias vidas. Querido, se você fechou a sua Bíblia, volte lá, Atos 2, 42 a 47. A minha Bíblia aqui tem como um subtítulo: Como viviam os novos convertidos. Como viviam os convertidos? Talvez na sua versão tenha um outro subtítulo. Mas ele está mostrando algo maravilhoso para nós. Algo precioso do coração de Deus. E eu vou ler de novo, e eu queria que você respondesse uma pergunta enquanto lê. Você gostaria de estar vivendo o que está escrito aqui? Você gostaria de experimentar, nesse tempo, o que está escrito aqui? Porque parece que se tornou um negócio tão distante de nós. E o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você consegue olhar para esse texto e falar assim: eu gostaria de estar lá. Eu gostaria de viver isso. Quem gostaria de viver isso? Eu vou perguntar de novo: quem gostaria de viver isso? Será que isso aqui só virou história? Será que isso aqui existe, está aqui apenas para que a gente olhe lá para trás e veja como era a vida no passado? Eu penso que não, querido. Eu creio que isso aqui está escrito como testemunho para a minha vida e para a sua vida, de que se nós entendermos que Deus tem um projeto de vida para nós, e nós observarmos aquilo que esses irmãos observavam, nós podemos viver no ano de 2021, no meio de pandemia, sem pandemia, com vacina, sem vacina, no meio de outras crises, no meio de lutas, enfermidades, como a gente cantou. Nós podemos viver essa verdade. E para que a gente possa viver os projetos de vida, querido, nós precisamos entender algumas coisas.
apesar de tudo que está relatado aqui, será que esses homens tinham lutas? Eu estava olhando esse texto e eu estava imaginando o que seria viver diariamente, partindo pão de casa em casa, dividindo as coisas, abrindo mão. Será que isso era uma luta? Será que era ou não? Com certeza, querido. Eles tinham que vencer o próprio coração todos os dias. Eles tinham que vencer a eles mesmos diariamente. Eles precisavam render a vida deles em todo o tempo na presença do Senhor. O coração deles não era diferente do que o meu e o seu coração é. Eles lutavam diariamente, para que o propósito de Deus se estabelecesse de uma forma profunda nas suas vidas. E quando nós olhamos, querido, nós vamos descobrir que eles nos encorajam a perseverar para que a vontade de Deus se estabeleça. E mostram para nós os 4 pilares de perseverança que eu e você precisamos ter, para que a gente possa viver o projeto de vida que o Senhor nos oferece de uma forma profunda. E o texto diz que eles perseveravam primeiramente na palavra. Diga comigo, perseveravam na palavra. João 6,63, num diálogo muito profundo de Jesus com os seus discípulos, Jesus está falando do preço de seguir a sua vida, de ser discípulo dele, e os discípulos começam a achar que aquilo que Jesus está falando era duro demais, e Jesus declara para eles o seguinte: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. As palavras que saem da boca do coração de Deus, as palavras que são liberadas pelo Senhor, as palavras que estão escritas nesse livro, elas são espírito e vida, elas produzem vida para a minha vida e para a sua vida. Se eu persevero nela, querido, eu persevero na vida. Todos os textos onde nós somos encorajados, exortados à prática da palavra, elas mostram também o resultado de não se perseverar na palavra. Elas revelam para nós a bênção, o privilégio quando nós decidimos perseverar, e mostram também o prejuízo quando nós não perseveramos. Se a gente olhar Mateus 7, versículos 21 e 22, Jesus está mostrando algo muito precioso. E ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não realizamos nós muitos milagres? Em teu nome não profetizamos nós? Em teu nome não expulsamos demônios? E Jesus olha e diz assim: mas eu direi abertamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ele está falando da bem-aventurança. Ele diz assim: aquele que vai entrar é aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará. Entrará aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Nós precisamos perseverar, querido, na palavra de Deus. Mateus 7, versículo 24 a 27, fala da história dos 2 fundamentos, dos 2 construtores, do homem que construiu a sua casa na areia, do homem que construiu a sua casa na rocha. E a palavra diz que a luta veio sobre as 2 casas. Não é o fato de a casa estar na rocha que não tem luta. A diferença é que uma cai e a outra não. A diferença é que uma permanece e a outra não. Se eu persevero na palavra, querido, a minha casa pode ser acometida por todo tipo de batalha, mas ela permanecerá porque estará alicerçada em Cristo, estará alicerçada na rocha. Tiago 1, 25, ele diz assim:
Bem-aventurado é aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. Temos perseverado na palavra, querido? Há um projeto de vida de Deus para nós, mas nós temos perseverado na palavra? Agora, eu queria pensar um pouquinho, querido. Para que a gente possa perseverar na palavra, nós precisamos entender um pouquinho de como funciona o nosso coração. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é maravilhoso, não diz? Né? Assim, o nosso coração é um negócio maravilhoso demais. Não, a palavra diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso. Terrivelmente enganoso. Ele é corrupto, se corrompe, se deixa seduzir. Então, para que eu possa perseverar, querido, e aí que eu falo, que eu entendo que os discípulos precisavam vencer a eles mesmos todos os dias. Eles não podiam deixar o coração guiar a vida deles. Eles precisavam ser guiados pela palavra. Mateus 15, 18, Jesus, numa conversa com os religiosos da sua época, sobre a quebra de um princípio de lavar as mãos ou deixar de lavar as mãos. E eles começaram a questionar Jesus, porque os discípulos dele não lavavam as mãos para comer. E aí Jesus diz assim: não é o que entra, é o que sai da boca que contamina. É o que sai da boca. E ele diz assim: porque do coração do homem procedem maus desígnios, procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E Jesus diz: são essas coisas que contaminam o coração do homem. Querido, se você deixar o teu coração te guiar, o que vai sair dele? Se os nossos pensamentos pudessem passar no telão, a gente ficaria na sala. Ele diz: do coração do homem procedem maus desígnios. O Salmo 36, 1 diz assim: há no coração do homem a voz da transgressão, do homem que não conhece Deus, a voz da transgressão. No livro de Judas, o pastor Silvio falou sobre isso hoje pela manhã, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Judas é o livro de um capítulo só. E como é um livro de um capítulo só, para facilitar, ele antecede o Apocalipse. Então, acha o Apocalipse, volta, você acha Judas. É livro de um capítulo só, mas extremamente profundo. Judas, no versículo 3, ele diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele diz para que ele escreveu com o propósito de firmar, de fortalecer,
para que nós estivéssemos firmados e alicerçados na fé que nos foi entregue. Agora, no versículo 4, ele fala da razão por que precisamos lutar. Ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ele diz, foram introduzidos, entrou no meio. Pessoas com capacidade de nos afastar da palavra. Se a gente olhar o versículo seguinte, versículo 8, ele diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aí o versículo 10 diz assim: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. O versículo 16, vai lá. Ele diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Queridos, Judas está dizendo assim: o inimigo infiltra. É fácil a gente se envolver numa murmuração? É ou não? Extremamente fácil, querido. Murmuração contagia mais rápido do que Covid-19. Pega a gente. Se você chega perto de um murmurador, 2 minutos depois você está murmurando também. E a gente não percebe, querido, que essas coisas nos tiram de perseverar na palavra de Deus. O que aconteceu na igreja, no início dela, era fruto de uma perseverança, de uma decisão. Se não está na palavra, não me aproxima do projeto da vida. Se não está de acordo com a palavra, não me leva a viver o projeto de vida que Deus tem. Quem deseja viver o projeto de vida de Deus? Muito obrigado pela motivação, pelo encorajamento. Eu vou perguntar de novo para você poder se manifestar. Quem deseja viver o projeto de vida que Deus nos oferece? Diz amém. Então, eu preciso tomar uma decisão, perseverar na palavra. A gente precisa discernir, querido, as coisas. Você vai sair daqui, quando você pôr a cara ali fora, você vai, com certeza, o inimigo vai oferecer 1000 possibilidades para te afastar da palavra. Vai te oferecer. Eu preciso perseverar na palavra. Segunda coisa, eu preciso perseverar na comunhão. Eu preciso perseverar na comunhão. E quando eu penso em comunhão, querido, a primeira coisa que me vem ao coração é casamento. Quando a gente está prestes a fazer um casamento, você vai lá no cartório, e o cartorário pergunta para você qual é o regime de casamento que você está desejoso de construir. E aí ele fala assim, tem aquele regime de comunhão universal, comunhão parcial ou separação total. É isso mesmo, né? Comunhão universal,
comunhão parcial ou comunhão, né, de separação total. Não existe mais. Então, está vendo? É novidade. É o pacto. Mas é interessante, né, você olhar para esses detalhes. A comunhão tem a ver com aliança. Tem a ver com aliança. Quando a palavra fala que os discípulos perseveravam na comunhão, queridos, na verdade, ela está declarando que eles perseveravam na aliança. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu tenho uma aliança com você, você tem uma aliança comigo. Com todas as suas imperfeições, com todas as minhas imperfeições, nós somos aliançados em Cristo. E a nossa comunhão não envolve o nosso passado. A nossa comunhão envolve Jesus. A partir do momento que Jesus entrou nas nossas vidas, nós nos tornamos irmãos em Cristo, com tudo que temos, com tudo que somos, com todos os defeitos e qualidades. E quando nós perseveramos, querido, nós experimentamos o céu na terra. O Salmo 133, ele diz assim, que é bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão, estejam aliançados. Ele diz, ali o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Ali o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Qual é a aliança que nós temos entre nós? É a aliança do sangue do Cordeiro derramado sobre as nossas vidas. Mas, queridos, às vezes a gente fragiliza tanto a nossa comunhão. A gente luta pouco pelos irmãos. A gente não batalha como deveria batalhar pela vida daqueles que foram comprados pelo mesmo preço que eu e você fomos. Os discípulos viviam a plenitude daquilo que Deus queria para eles, porque eles tinham bem claro isso no coração, a ponto de dizer, nós não temos nada que é nosso. Eles davam a vida uns pelos outros. 1 João 3,16 fala exatamente isso. Assim como Jesus deu a vida por nós, é necessário que nós também ofereçamos as nossas vidas em favor dos nossos irmãos. Como está longe de nós, como está distante de nós, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo esse renovo ao nosso coração. Terceiro pilar, diz assim que eles perseveravam no partir do pão. Diga assim comigo, perseveravam no partir do pão. É difícil partir o pão, não é verdade? É muito difícil partir o pão. E aqui ele não está falando do pão físico, né? Você pegar ali o pão, daqui a pouco você vai chegar na sua casa, passa alguém lá na rua pedindo uma ajuda, você parte do seu pão e você dá para ele. Mas na verdade ele está lembrando, querido, que eu e você não temos nada. Tudo que nós temos não é nosso. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. É verdade ou não? Porque a palavra diz, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que eu e você fomos comprados por bom preço. Ele diz assim, a partir desse momento, a minha vida não é mais minha. A minha vida pertence a Ele, a minha vida é do Senhor. E se a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho pertence para quem? Não, a minha vida é do Senhor, mas as coisas que eu tenho são minhas. Não, querido, tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. E às vezes a gente tem muita dificuldade de lidar com isso.
E por isso o nosso coração fica aprisionado por uma infinidade de coisas que não são nossas, que são deles. E aí a gente tem dificuldade de dizer assim, mas Deus, e se o Senhor me pedir tal coisa? Uma vez alguém falou assim, pastor, eu não vou muito em determinada reunião porque eu tenho medo que Deus peça as coisas que eu tenho. Porque se Ele pedir, eu vou ter que dar. Se Ele pedir, querido, aonde é a nossa pátria? Onde nós almejamos chegar? Onde Deus quer nos levar? O que Deus deseja realizar? Por isso que o único bem que eu tenho é minha esposa e minha filha. E já são do Senhor. Né? A gente precisa entender que aquilo que Deus pôs nas nossas mãos, existe um propósito maior do que aquele que a gente vive. Existe um propósito maior do que aquele que a gente vive. E por fim, diz que eles perseveravam na oração. Perseveravam na oração. Sexta-feira eu estava compartilhando aqui com a clã, e eu estava compartilhando com um missionário que está lá nos Estados Unidos, e ele dizia assim que Deus ministrou muito o coração dele, quando ele, lendo a palavra do Senhor, falando sobre o nascimento de Jesus, no início do Evangelho de Lucas, e ele viu sobre a profetisa Ana, viúva, ficou 7 anos casada, e o texto diz que ela serviu ao Senhor 84 anos, com jejuns e oração. Com jejuns e oração. Serviu ao Senhor, com jejuns e oração. E quando ela recebeu a notícia do nascimento de Jesus, ela orou pelo cumprimento dessa promessa. Essa promessa chegou, e quando ela recebeu o cumprimento da promessa, ela saiu compartilhando com todas as pessoas que aguardavam a redenção de Jerusalém. 84 anos. Viúva, servindo ao Senhor com jejum e oração, aguardando o cumprimento da promessa. E quando a promessa se cumpriu, ela não guardou para ela, ela saiu compartilhando com todo mundo, com todos os que aguardavam a redenção, né, de Jerusalém, que aguardavam o Messias. Querido, o quanto nós temos perseverado em oração, o quanto nós temos servido ao Senhor em oração, como nós temos lidado com as lutas que estão diante de nós. – 2021 não é para ser um repeteco de 2020, nem de 2019, nem de ano nenhum. É tempo da igreja do Senhor se levantar em perseverança, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, para que a gente viva em 2021 o projeto que Deus tem para cada um de nós, o projeto de vida que Deus tem estabelecido para a igreja.
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E por causa disso, muitos prodígios e sinais eram realizados no meio do povo. Como está o nível do nosso temor a Deus, querido? Se nós tomarmos a decisão de perseverar na palavra, você vai ser levado a muitas situações, querido, que podem te levar à murmuração, à maledicência, a uma infinidade de coisas. Mas se você tem um entendimento, querido, que isso não é de Deus, foge dessas coisas. Porque Deus quer dar o melhor para você, quer dar o melhor para a sua igreja. Tudo aquilo que nós lemos aqui é verdade bíblica para a sua igreja. Deus deseja levantar o seu povo com autoridade. Deus deseja levantar o seu povo firmado e alicerçado na presença do Senhor. Um povo perseverante na palavra, um povo perseverante na comunhão, um povo perseverante no partir do pão, um povo perseverante na oração, revela um povo cheio de temor ao Senhor. Cheio de temor ao Senhor. Quando eu ouvi a história de Ana, da profetisa Ana, eu falei assim: Deus, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Eu queria te convidar um pouquinho, querida, a ficar em pé. Eu queria que você colocasse seu coração diante de Deus. Os discípulos eram homens como eu e você. Travavam suas guerras interiores, suas lutas interiores. Mas eles tomaram uma decisão, que veio depois do Pentecoste. Deus encheu o povo com o Espírito Santo. Deus encheu os discípulos com o Espírito Santo. E esses discípulos cheios do Espírito Santo, mesmo cheios do Espírito Santo, precisaram perseverar na palavra, perseverar na oração, na comunhão e no partir do pão. Querido, as lutas, elas estão presentes onde quer que a gente vá. Elas estão presentes na sua casa, estão presentes no seu trabalho, elas estão presentes na escola, elas estão presentes em todos os lugares, elas estão presentes na igreja. Nós não podemos ser inocentes. A igreja está em guerra. A guerra da igreja é contra as trevas, querido. Nós temos um inimigo que não para.
A palavra diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando tragar quem ele possa. Mas em Cristo nós já somos mais do que vencedores, nós recebemos autoridade para pisar na cabeça da serpente. Mas nós não podemos pisar na cabeça da serpente, querido, pela força do braço. Nós somos vitoriosos em Cristo quando nós perseveramos na palavra, quando nós perseveramos na comunhão, quando nós perseveramos no partir do pão, quando nós perseveramos na oração. Nós começamos a ter sabedoria de Deus. Nós começamos a andar como Deus quer. Nós começamos a andar do jeito que Deus deseja. Você crê que Jesus quer salvar a nossa cidade, querido? Eu vou perguntar de novo, você crê que Jesus quer salvar a nossa cidade? Crê nisso de verdade? Mas quantas vezes que nós andamos pela cidade como um ímpio? A gente murmura como, a gente fala mal como, a gente reclama como. A gente age como. Eu e você somos a carta aberta, lida e escrita do Senhor para todas as pessoas. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos um mordomo fiel, querido. O bom despenseiro. Quer ver os problemas da casa resolvidos? Persevera. Na palavra, na comunhão, no partir do pão. Persevera. Na oração. Não vai sair do dia para a noite. Porque quando a gente começa a orar nesse nível, a obra começa em nossas vidas. A transformação começa em nossa mente. A transformação começa a partir de nós. Mas quando a gente age nesse nível, querido, você pode ter certeza que você vai começar a experimentar coisas extraordinárias de Deus. Você vai começar a viver coisas extraordinárias com Deus. Aquilo que está escrito não é coisa do passado. É palavra de Deus, testemunho de Deus para as nossas vidas. Antes de você orar, querido, eu queria que você pudesse dar uma olhada no seu coração. Uma examinada no teu coração. Que você pudesse olhar para a sua própria vida e dizer: Deus, nisso aqui eu não tenho sido perseverante na palavra. Eu me tornei um murmurador, eu me tornei um maledicente, eu me tornei... Porque essas coisas chegam na gente, querido. A gente não percebe. E essas coisas, elas passam, elas vão para frente, elas vão sendo divididas. E de repente, querido, a gente perde a referência. Quantas notícias você escuta sobre essa enfermidade, sobre essa pandemia? O que é verdadeiro? Às vezes a gente vai se deixando contaminar por essas coisas. E por tantas outras. E aquilo que é verdadeiro vai perdendo a essência, vai perdendo o lugar. Se tem algo, querido, que você não entende, vai para Deus. Se as coisas resolvessem com as nossas opiniões, o mundo seria um paraíso.
Verdade ou não? Porque todo mundo tem boa ideia. Mas quando a gente se rende pela palavra do Senhor, começa a se mover por ela, começa a se mover em oração, a gente libera os céus, querido, para que se movam sobre as nossas vidas. Peço que o Espírito Santo de Deus examine o teu coração, querido. Se você percebe algo, diga: Deus, eu tomo a decisão hoje de mudar. Se aquilo que está escrito em Provérbio é verdade, eu quero aquilo na minha vida. Eu inclino meu ouvido para o Senhor, eu inclino meu coração para o Senhor, e eu quero, ó Deus querido, viver aquilo que a Tua palavra diz. Como fomos lembrados hoje pela manhã, nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós temos o que Deus diz que nós temos. Nós precisamos ser o que Deus deseja que nós sejamos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ó Deus, tudo que o Senhor fez com o propósito de nos abençoar, com o propósito de nos curar, com o propósito de nos fortalecer, com o propósito, Pai querido, de nos tornar parecidos, ó Deus querido, com o Senhor, Pai. Ó Deus querido, o Senhor tem o desejo, Pai querido, através da Tua palavra, a Tua palavra é liberada, ó Deus querido, produzindo cura, produzindo, ó Deus, exortação, encorajamento, produzindo transformação, ó Deus querido, nas nossas vidas. Pai, mas nós muitas vezes, Pai, deixamos de perseverar, ó Deus, na palavra do Senhor, deixamos de perseverar, Pai, na aliança, deixamos de perseverar, Pai, ó Deus, no partir do pão, deixamos de perseverar na oração. Ó Deus, nós recebemos algo glorioso do Senhor, Pai, ó Deus querido, que é a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, é dádiva do Senhor, foi presente do Senhor, o Senhor tomou a iniciativa, o Senhor veio ao nosso encontro. E o Senhor nos deu a possibilidade, ó Deus querido, de sermos transformados em filhos, por meio da obra que o Senhor fez. Agora, Deus, nós não queremos, ó Deus querido, apenas ser transformados em filhos, nós queremos viver, Pai, ó Deus querido, todo o potencial da filiação. Nós queremos viver, Pai, em comunhão contigo. Isso foi roubado de nós lá no jardim, mas por meio de Jesus o Senhor resgatou, ó Deus, e nos deu a possibilidade de andar em intimidade contigo de novo. Por isso, Deus, nós vamos sair daqui, Pai, daqui a pouco, mas gera em nosso coração, Pai, ó Deus querido, um sentimento, ó Deus, de que devemos perseverar na Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra penetra nas profundezas, ó Deus, da nossa vida, a Tua palavra restaura a alma, a Tua palavra traz direção, a Tua palavra, ó Deus querido, revela para nós o Teu coração e a Tua vontade, ó Deus, levanta-nos em perseverança na palavra. Ó Deus, ajuda-nos a entender, Pai, ó Deus querido, que somos aliançados em Cristo, somos aliançados em Cristo. Pai, no poder do Teu nome, ajuda-nos a entender isso, Pai, e como aliançados, ajuda-nos, Deus, a entender, Pai, que podemos fortalecer um ao outro na oração, podemos fortalecer um ao outro no encorajamento, podemos fortalecer um outro, Pai, na edificação, podemos fortalecer, Pai. Ajuda-nos a fortalecer, Pai, ó Deus, o Teu povo. Ajuda-nos a edificar, ó Deus, um ao outro, mediante o poder do Teu Espírito. E aquilo que nós não entendemos, Pai, ajuda-nos a levar para o Senhor que entende tudo.
que compreende tudo, que tem entendimento sobre todas as coisas. Pai, como o pastor Silvio declarou, eu não sei de nada, eu não entendo nada, mas Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Deus, e se eu não entendo, Pai, tudo que preciso entender, ó Deus querido, não me deixe cair, Pai querido, na murmuração, na maledicência. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender, Pai, que tudo aquilo que temos, que recebemos do Senhor, nós recebemos para abençoar. Ajuda-nos a tirar o coração dessas coisas, Pai. Ó Deus querido, e trabalhar fortemente com tudo que somos e temos. Ó Deus querido, para que quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, ó Deus querido, que eu acredito que não demorará muito tempo. Ó Deus, nós não estejamos sós, nós tenhamos uma multidão conosco, ó Deus querido, fruto do Teu agir através das nossas vidas. Deus, ajuda-nos a entender, Pai, ó Deus querido, que precisamos perseverar na oração. Há promessas de Deus, Pai, para a nossa vida, há promessas de Deus para a Tua igreja, a autoridade do Senhor sobre a Tua igreja, e nós precisamos, ó Deus, redescobrir, Pai, a vida de oração. Deus, em nome de Jesus, move o Teu Espírito, Pai, move o Teu Espírito, Pai, ó Deus, e levanta um povo perseverante, não teimoso, perseverante, ó Deus, na direção que o Senhor tem, na direção que o Senhor deseja. E aí, querido Deus, eu creio que haverá temor em cada alma, e nós veremos os prodígios, as maravilhas do Senhor se manifestando no meio da Tua igreja, e por onde quer que a Tua igreja ande, no nome de Jesus. Amém e amém.